Muito bem, dia 3 de março de 2021, nós estamos hoje no nosso quinto encontro de banco de dados. Já começo essa aula compartilhando minha tela com vocês, até para a gente poder estar no mesmo ponto e vocês entenderem como é que nós estamos caminhando. Então vocês agora devem estar visualizando o meu Excel. Esse Excel ele está disponível no Ava, lá na primeira página, tem todo o plano com as aulas, né, que nós teremos. Então hoje, dia 3 de março, nossa aula 5, a gente começa a falar sobre dependência de dados, sobre normalização, sobre restrição de integridades, né. Tudo isso tem a ver com o próximo assunto, que é modelagem de dados. Esses 2 assuntos caminham juntos, ok? Então hoje, o tópico nosso é modelagem e as regras que estão envolvidas no processo de modelagem de dados. Para isso, eu já compartilhei com vocês no Ava. Lá em material de apoio, eu subi as apresentações de hoje, que a gente vai usar nas próximas aulas. Então tá aqui, banco, parte 2, modelo, entidade e relacionamento, tá? Esse arquivo vocês podem baixar e podem acompanhar o que eu vou comentar ao longo da nossa aula de hoje e próximas aulas. Além disso, né, eu quero chamar a atenção de vocês, lá no material de apoio também tem um livro que ele foi publicado online. Esse segundo link aqui, né, eu não sei se vocês baixaram ou não, é um livro que foi publicado sobre banco de dados, né, que é esse aqui. Deixa eu voltar para a capa dele. É esse aqui, projeto de banco de dados. Tá, ele traz os conceitos estruturados, então se você precisar de material de apoio, né, para entender conceitos, ele vai servir bastante para vocês. No livro, a gente agora vai abrir, a gente estava falando aqui um pouquinho no capítulo 1 da introdução, vocês têm material de leitura, caso queiram, né, são 6 páginas aqui, e a gente agora abre esse item aqui, ó, né, que é a abordagem entidade de relacionamento, tá? E a gente, falando dele, nós vamos passar um pouquinho, até para resgatar, sobre esses conceitos, né, do modelo conceitual lógico e do modelo físico, tá? Então, a partir de hoje, a gente trata modelo entidade de relacionamento. Quem sente falta de leitura, de material de busca para poder entender conceito, esse material vai ajudar bastante vocês. Está disponível, é só baixar e olhar. Além disso, como eu já coloquei, temos a nossa apresentação da aula, né? O PowerPoint ele também está disponível para vocês. Então, deixa eu abrir aqui o meu material. Vou aqui. Vai ser mais fácil por aqui. Então tá aqui, né? Vocês têm o mesmo PDF que está disponível para vocês baixarem, é o que eu vou estar utilizando. Tá? Eu só vou deslocar a janela de vocês para eu poder olhar o chat, caso eu faça alguma pergunta ou vocês tenham alguma pergunta, aí eu posso estar respondendo, né. O João teve um pequeno imprevisto, irá se atrasar, sem problemas. Obrigado, Luan. Não tem nenhum problema, a aula está sendo gravada, então ele não vai perder conteúdo nenhum, ok? Pois bem, nós estamos aqui então com o nosso modelo entidade de relacionamento, a gente começa a falar sobre ele hoje. Até então, né, nós vínhamos com alguns conceitos de banco de dados, eu falei sobre os tipos de banco, a gente falou na aula anterior sobre a aplicação disso, né, onde que eu utilizo, quais são os tipos de banco de dados que eu vou utilizar, quem são os maiores fabricantes de banco, isso a gente passou aí na semana passada, tá? Hoje a gente vai olhar como que nós conseguimos pegar aquilo que nós precisamos e levar para o banco de dados. Tá? Em que sentido? Os dados têm um conceito que indica o quê?
os dados para estarem armazenados, eles precisam estar estruturados ou organizados. Pois bem, então o que a gente vê agora em modelagem de dados, né, é como é que a gente consegue organizar os dados para que a gente possa armazená-los. Essa é a grande ideia e é isso que a gente vai tratar a partir de agora, tá? E quando eu falo em modelagem de dados, o modelo entidade de relacionamento, ele serve muito bem para representar essas minhas ideias. E ele é composto de uma estrutura muito simples, né? Ele não tem muita complexidade no seu conceito. A nossa prática, o nosso dia a dia, vai permitir que a gente consiga fazer um bom uso dele, né? Fazer um melhor uso daquilo que o banco tem para oferecer, ok? Então, a primeira definição de banco é que banco de dados é um conjunto de dados estruturados, né, dados organizados. Eu não posso sair jogando, eu não posso sair colocando os dados de qualquer maneira, tá? Eu preciso tê-los estruturados e organizados. Então, o primeiro conceito de banco é que os dados precisam estar muito bem organizados para que a gente consiga achá-los, para que a gente consiga recuperá-los quando for necessário, ok? Atrás de mim, né, nessa imagem de hoje, eu escolhi isso é uma ideia de um modelo de dados, como é que onde a gente vai chegar com a nossa modelagem, a gente vai chegar a criar modelos parecidos com esse fundo que eu estou utilizando aqui, né, isso um pouquinho mais para frente e usando as ferramentas que eu já coloquei o link para vocês na semana passada. Então, modelagem de dados tem a ver com a gente criar uma estrutura de dados que seja coerente e que a gente possa recuperar as informações quando for necessário. Ele tem 3 níveis, né, 3 momentos que a gente pensa modelagem de dados. E o primeiro é um nível chamado conceitual. O nível conceitual, eu não tenho muita preocupação com o que eu vou guardar. Eu só vou registrando, eu só vou documentando. Se eu pensar em um jogo, por exemplo, ah, eu preciso ter o personagem, eu preciso ter uma sacola para ele poder colocar os itens. Bom, se eu tenho uma sacola para colocar os itens, eu tenho que ter os itens. Eu não estou preocupado nesse nível, quais serão os itens, né? Que peso que os itens vão ter. Não, eu só sei que eu preciso ter o personagem que vai ter uma sacola que vai ter os itens. Só que aí também eu vou ter que ter moedas, né? Que madeira, dependendo do meu jogo, ou eu vou ter brutalidade, violência, força, enfim, né? Eu começo a pensar no que eu quero fazer e o que que eu preciso guardar. Por isso que é o nível conceitual, é a terra das ideias. Eu não estou preocupado se isso vai ser um banco MySQL, se isso vai estar na nuvem, se não vai estar, se vai ser mobile ou se não vai. Eu penso no problema que eu quero resolver e começo a mapear, eu começo a rascunhar essa minha base de dados. Depois que eu tenho isso mais ou menos organizado, eu desço um pouquinho o nível, eu venho para o nível lógico. O nível lógico tem a ver com o quê? Ele já começa a pensar um pouquinho atrás de mim, eu vou agrupando essas informações, então, falando de um personagem, eu tenho que ter o ID, né, a identificação do personagem, ele vai ter um e-mail, né, para poder localizar, que é o e-mail da conta. Ah não, espera aí, eu não posso deixar o personagem com a conta, porque uma conta, ela pode ter vários personagens, porque o meu jogo, ele permite que uma conta tenha 2 ou 3 personagens e quando a pessoa se loga, ele escolhe com qual personagem pode jogar. Perceberam que eu já estou um pouquinho mais preocupado em como é que o meu projeto, como é que o meu jogo, ele vai se comportar? Até então eu falava: "Olha, eu tenho um personagem, eu tenho a bolsa, eu tenho os elementos, né, os itens". E aí quando eu começo a pensar um pouco mais no problema, eu vejo que talvez além do personagem eu tenho que ter uma conta.
uma conta pode ter muitos personagens. Aí eu tenho que pensar, poxa, eu preciso de recursos, né? Então, além dos itens que ele pode comprar, sei lá, um escudo, uma armadura, uma flecha, uma lança, né? Além desses itens, eu tenho que ter os elementos, porque no meu jogo, os elementos, pensando no arcade, talvez algo assim, os elementos eles permitem que eu possa buscar, construir ou produzir itens, né? E aí vai naquela linha de alguns jogos que eu tenho madeira, tenho ouro, sei lá, tenho alimento, né? Então aqui eu estou pensando no nível lógico, eu já desci um pouco mais as informações, eu estou um pouco mais preocupado com os detalhes. E eu preciso saber os detalhes. Caminho um pouco mais, eu tenho o nível físico, que aí sim, como é que eu vou guardar isso no banco? Vai estar em nuvem? Que nuvem que vai ser? Qual vai ser o servidor? É o Windows? É Linux? Como é que as pessoas vão acessar? Então, coisas, né, que estão tecnologicamente vinculadas ao meu banco de dados, tá? E já vou avisar vocês. Perguntar, né? Ô, Matheus. Opa. Matheus, quais ou qual desses modelos, desses níveis de abstração que a gente vai usar em banco de dados? Você acha que a gente vai trabalhar no nível conceitual, lógico ou físico? Que eu te falei de cada um. O primeiro é abstrato, né? Eu não me preocupo muito com detalhes. No segundo, que é o lógico, eu já me preocupo um pouco mais com detalhes, como é que vai ser o controle, quais informações vão ter. E no último nível, me preocupo como que eu vou colocar esse banco de dados no ar, como é que eu vou disponibilizar esse banco de dados. E agora eu te pergunto de novo. Conceitual lógico? Também. Nós vamos trabalhar nos três, Matheus. Vocês começam lá em cima, conceitual, desce para o lógico e vão para o físico. Os comandos que a gente aprendeu há 2 semanas atrás, um create table, um alter table, né, os comandos SQL, aqueles comandos create, alter e drop, eles têm a ver com o nível físico. Tá? E aí tem mais alguns creates, né? Eu vou criar um banco de dados, enfim. Né? Eles têm a ver com o nível físico. Tá? Agora, quando eu falo de insert, update, select, delete, eu estou trabalhando mais no nível lógico ali, com os dados que eu organizei, com a estrutura que eu criei. Tá? Então, Matheus, e você não está errado, tá? Vocês vão trabalhar nos três níveis. Vão conceber o banco, vão estruturar e vão efetivamente criar o banco de dados. É claro que, e aí o Matheus tem toda a razão, no dia a dia de vocês, trabalhando em empresas, vocês sim trabalham com os dois primeiros níveis. Normalmente, a empresa contrata um DBA, um administrador de banco de dados, que vai cuidar do físico. Lembram das profissões da última aula? Um DBA é o cara que cuida desse último nível aqui. Permissão de acesso, qual vai ser o servidor, em que porta que o banco vai estar respondendo, se vai estar visível, se não vai estar visível. Tá? Então, o Matheus tem uma grande parcela de razão, porque no dia a dia de projetos, vocês vão trabalhar nos dois níveis de cima, nível conceitual e nível lógico. Só que vocês não vão perceber. É um caminho que vocês vão, naturalmente, vão passar por ele. Né? Vão estar evoluindo, vão estar descendo o nível e vocês não percebem isso. É natural. Então, o nível conceitual é abstrato, independente de banco, você não tem muita preocupação com estrutura. Tem duas formas de representar. Né? Quem já viu aí análise orientada a objetos, é uma forma de representar um modelo conceitual de dados. Na análise orientada a objetos, só para constar, tem um elemento lá chamado diagrama de classes. Tá? Vou colocar no chat aqui para vocês. É um diagrama da orientação a objeto. Vocês conhecem diagrama de classes? Sim ou não? Sim, sim. Então, Eliseu, diagrama de classes, ele serve também para representar o modelo conceitual. Só que nós não trabalhamos com diagrama de classe.
Nós trabalhamos com o diagrama de entidades e relacionamentos, que é esse que a gente está conhecendo hoje, que é o segundo item que tem ali, ó. Existem algumas técnicas, uma delas é abordagem orientada a objetos através do diagrama de classes. E a abordagem entidade e relacionamento através do modelo entidade e relacionamento, que é o cara que está aqui atrás da minha tela participando no nosso encontro de hoje. Pronto, está aí o diagrama. É esse modelo, né? Ele muda um pouquinho do que está aqui atrás, vocês vão entender um pouco o porquê mais para frente. Mas basicamente é essa representação que a gente vai ter, tá? Quais elementos nós temos? Nós temos um elemento aqui representado por um retângulo, que é uma entidade, tá? Sempre que vocês encontrarem um retângulo, vocês têm uma entidade. Então aqui eu tenho duas entidades, cliente e cidade. Vocês vão ver, né, com o passar do tempo, que quando eu falo, eu não consigo escrever aqui, consigo editar texto, não deixa. Será que deixa? Não sei, deixa eu ver. Vai mandar eu baixar alguma coisa? Vai. Ah, bom, eu troco. Nossa, não quero fazer login no Adobe não. Deixa eu pegar o PowerPoint mesmo, vai. Por aqui é mais fácil transitar as telas, mas ele é mais chatinho quando eu quero fazer comentários. Se eu pegar o PowerPoint, pronto. Então, esses retângulos, eles representam... Agora eu preciso pegar aqui minha caneta. Vou pegar a caneta não. Os retângulos, eles representam as entidades. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Tá? As entidades, elas vão se transformar num segundo momento. Deixa eu baixar isso aqui. A gente vai chamar essas entidades de... E, então, toda vez que vocês acharem um retângulo, a gente está falando de entidades ou tabelas. Bom, todas as vezes que vocês encontrarem um losango aqui, ele representa um relacionamento. Deixa eu trocar a cor aqui para não ficar igual no slide. Aqui. Aqui. Então, toda vez que vocês encontrarem um losango, para a gente isso é um relacionamento. Tá? Pois bem, e aí sobram esses elementos aqui, né? Código, endereço, código, nome. Esses elementos, eles são chamados dentro do modelo de atributos. O que vocês estão conhecendo agora é como é que vocês fazem a leitura de um diagrama de entidades e relacionamentos. Então aqui o código, ele é um atributo, e o endereço, ele também é um atributo. Tá? Alguém chegou na sala? O João Victor. Pronto. Agora, toda vez que vocês encontrarem essa representação, vocês já sabem o que é. Tá? Os retângulos representam entidades ou tabelas, o losango representa relacionamentos, e essas bolinhas, né, preenchidas ou não, representam os atributos. Os atributos, eles vão se transformar lá no meu banco de dados, faltou uma informação aqui,
A gente vai chamar esse cara um pouquinho mais para frente de campos. São os campos de uma tabela. São os elementos de dados que eu vou guardar. Ok, João, sem crise. São os elementos que eu vou guardar em uma tabela. A aula está gravada, João, depois você pode pegar o comecinho, tá? Mas agora que a gente está entrando mesmo no modelo, e eu estou apresentando para vocês aqui o modelo entidade de relacionamento e o que significa cada item que nós temos dentro do modelo. Nós temos 3 itens, sempre, que é as entidades, que é o retângulo, que vão virar tabelas, o relacionamento, que é a troca de informações ou o vínculo entre duas tabelas, e nós temos os atributos, tá? Que são as informações que eu quero guardar. Os atributos dentro do banco de dados, eles vão virar campos, tá? O que que pode acontecer? Relacionamento aqui, ele pode ou não virar uma tabela. Depende muito da minha necessidade, tá? E vocês vão enxergar isso daqui a pouquinho de uma maneira mais fácil. Modelo entidade de relacionamento, que é aquele que vocês acabaram de ver. Ele tem as entidades que nada mais são do que itens do mundo real, situações do mundo real, que eu quero guardar no banco de dados. Se vocês pegarem um e-commerce, por exemplo, o que é um e-commerce? Surgiu da necessidade de nós permitirmos que as pessoas fizessem compras online. Mas para fazer compra online, eu preciso comprar um produto. Então eu preciso guardar a informação do produto. Para guardar o produto, ele tem que ter um preço. Então eu já tenho um atributo do produto, que é o preço. Mas para poder comprar, eu tenho que ter os dados do cliente, porque como é que eu sei quem está comprando? Então surgiu lá uma entidade de clientes. Só que esse cliente ele vai fazer um pagamento. Então, vinculado a uma compra, que tem produto, tem cliente, tem que ter o pagamento, que é boleto, que é cartão, são tantas vezes. Qual que é o número da autorização, qual foi a operadora que autorizou, qual que é o valor da parcela. Então, dessa operação chamada vendas online, surgiram vários elementos que precisavam ser armazenados. E aí, aplicando o conceito de modelagem de dados, eles foram estruturados para que as vendas pudessem acontecer. E cada vez as pessoas têm buscado melhorias dentro do modelo para que ele fosse mais completo, mais rápido, né? Antes, para você comprar, você tinha vários passos, né? 5 passos. Ah, escolhe o produto. Ah, coloca na cesta. Ah, informa o desconto. Ah, escolhe o CEP. Então, era assim, eram várias etapas, né? Hoje você tem lá o compre com 2 cliques ou com 3 cliques. Ele já sabe quem é você, já tem seus dados. Você escolhe o produto, quer comprar rápido? Quero. Então, é o Chicão que está comprando, o endereço tal. Forma de pagamento, é a mesma da última vez? Ele nem pergunta qual é a forma. Ele já sugere, né? Se vocês pensarem, não quer pensar em compra online, pensa no iFood. O iFood já começa a guardar suas preferências. Olha, seus últimos pedidos foi em tal, tal e tal lugar. Quando você pediu em tal lugar, você pediu tal coisa. Quer repetir? Para que a experiência de compra de vocês seja mais rápida. Então, a gente constantemente está revendo o nosso modelo de dados para adequar às necessidades das pessoas, tá? A cada versão nova de um jogo, ele tem mais recursos, ele tem algumas coisas que não tinham antes, ele facilita alguns recursos que você não tinha. Então, a cada nova versão, são incorporados elementos novos, né? Por exemplo, a um jogo. Então, a ideia de modelar dados é pegar itens do mundo real e levar para o mundo de banco de dados. Quando que surgiu? Essa abordagem ela surgiu em 76 com um cara chamado Peter Shen. E até hoje ela é usada. Tá? As empresas que possuem sistemas tradicionais usam modelo entidade de relacionamento, mas hoje nós já temos outros bancos de dados que não usam esse modelo, que aí usam, por exemplo, um diagrama de classe.
para você poder representar os elementos de dados que você está armazenando. Basicamente, ele tem 3 elementos aí que compõem, né? Quais são eles? Vocês já conhecem, tá? Um deles é retângulo, relacionamento é um losango e os atributos são pirulitos. Não, são círculos. Preenchidos ou sem preencher? Esses 2 carinhas aqui. Ah, então, a partir de agora vocês já conhecem um modelo entidade de relacionamento. Já conhecem quem são os elementos, já conseguem identificar. Sempre que tiver um retângulo, é uma entidade ou uma futura tabela. Sempre que tiver um relacionamento, é a conexão entre 2 entidades, é a ligação entre 2 entidades. E esses círculos preenchidos ou não, são os atributos, né? As informações que nós vamos guardar referente àquela entidade ou àquela tabela. Entidade, objeto do mundo real, que você quer armazenar. Entidades ainda, né? Ela pode ser concreta ou abstrata, ela pode existir ou não. Né? Se eu vou para o universo dos jogos, muitas entidades que eu crio num jogo, ela não existe fisicamente. Ela é uma ideia que vocês tiveram, né? Ah, elfos, eu posso ter elfos, eu posso ter cavalos alados, eu posso ter um minério que vocês inventem um nome, sabe? Então, assim, pode existir ou não, mas dentro do contexto de banco de dados, eles têm uma representação, então eu preciso guardá-los, tá? Graficamente, de novo, um retângulo, né? Toda hora bate na forma de representação para vocês guardarem. E aí eu posso ter, por exemplo, uma entidade chamada pessoa. Aqui dentro de pessoa eu posso ter usuários, eu posso ter jogadores, eu posso ter patrocinadores, não importa o que eu vou colocar aqui dentro. E eu também posso ter departamentos, né? Quais são os departamentos? Departamento de criação, departamento de modelagem, departamento de renderização. Assim, eu não sei quais são eles, eu sei que aqui eu vou guardar os departamentos. Onde que a pessoa vai poder informar quais são os departamentos? Lá no cadastro. Na tela de cadastro que vocês criarem, ele vai lá e informa. 1, criação. 2, design. 3, renderização. 4, animação 3D. E eu não sei qual vai ser o 5, é aquele que a pessoa quiser ou que ela precisar cadastrar. Então, exemplos de entidades aqui. Relacionamentos, né? É uma associação, é uma junção entre 2 entidades. Um relacionamento, ele indica que uma entidade troca algum tipo de informação com a outra, tá? Esse é o papel do relacionamento, é deixar claro que existe uma relação, que existe um vínculo entre uma entidade e a outra. O máximo que eu vi foram relacionamentos de até 3 entidades, chamado relacionamentos ternários. Mas normalmente a gente resolve um modelo com relacionamentos binários, né, entre 2 entidades. Um exemplo disso, para vocês entenderem o papel do relacionamento. Eu poderia ter pessoas, P1, P2, P3, P4. Eu poderia ter departamentos, departamento 1, 2, 3, tá? E aí eu pergunto para o Rian, né, para o Rian Piva. Rian, em que departamento P1 trabalha? Rian está aí, está vivo? Ok, o Rian deve ter saído pegar uma água. Substituindo ele, imediatamente, a gente tem o Guilherme Correia. Guilherme, em que departamento? Legal.
Em que departamento P1 trabalha? Você consegue me falar? A pessoa 1, em que departamento que ela trabalha? Vou te ajudar. Se a gente olhar o relacionamento aqui, ó, onde a pessoa atua em um departamento, o que que a gente tem? P1, ele possui aqui uma indicação de que ele trabalha em D1, que é esse carinha aqui de baixo. Então, Guilherme, P1 trabalha no departamento 1. Como é que eu sei disso? Olhando o relacionamento entre P1 e qual departamento ele trabalha. Ok? Entendeu? Beleza. Ô, tranquilo. É essa a ideia, por isso que eu chamo vocês. Ô, Gabriel, P5 trabalha em qual departamento? Muito bem. P5, a relação que ele tem aqui é com o departamento 3. Tá? Legal. Lalesca, Lalesca, quem trabalha no departamento 1? P1 só? Exatamente. P1 e P2. O que que vocês estão fazendo? Né, agora que o Gabriel, que o Guilherme, que a Lalesca entenderam como funciona. Na hora que eu faço uma pergunta, vocês olham aqui no relacionamento para responder a pergunta que eu estou fazendo. O que que a Lalesca fez? A Lalesca fez isso aqui, ó. Lembram lá dos comandos SQL que eu passei para vocês há algumas semanas atrás? Deixa eu pegar aqui. A Lalesca, ela fez isso aqui, ó. Ela executou mentalmente, deixa eu achar, aqui. Mentalmente, a Lalesca executou o seguinte comando na cabeça dela e me deu o resultado. Select, departamento ID, from, atuam, onde? Não, na verdade não é departamento ID, não, é pessoa. Pessoa ID, lendo o relacionamento atuam, onde? Departamento ID seja igual a D1. Vou vermelhar isso aqui para vocês. Está aqui. Na cabeça da Lalesca, ela não sabia. Já respondo, Gabriel. Na cabeça da Lalesca, ela não sabia, mas ela rodou esse comando aqui, ó. Seleciona o ID da pessoa lendo atuam. O que que é atuam? É o relacionamento aqui, ó. Relacionamento atuam. Onde departamento ID seja D1. Pode falar, Gabriel. Eu só ia fechar a linha de raciocínio. Quer perguntar ainda? Beleza, mas gente, fiquem à vontade, tá? Tranquilo. Fiquem à vontade, né, para vocês perguntarem, tá bom? Então, na cabeça da Lalesca, rodou esse comando aqui, ó. Select pessoa ID, por isso que ela me retornou aqui no chat P1 e P2. Por quê? P1 tá aqui, deixa eu pegar a minha canetinha de novo. Ó, P1 tá aqui, do departamento 1.
E P2 está aqui, também do departamento 1. A Lalesca, ela não pegou isso aqui, ó. Por que que ela não pegou? Porque o departamento aqui é 3 e eu estou querendo o departamento 1. Então, o relacionamento existe quando a gente faz modelagem para permitir que a gente possa entender a conexão entre essas duas tabelas. Se eu olhar só departamento, departamento 1, 2, 3. Se eu olhar a pessoa, pessoa de P1 a P5. Só que eu não consigo saber quem trabalha onde. O relacionamento, ele me dá essa permissão. Tá? Então, para vocês entenderem que algumas coisas em banco de dados, fica tranquilo, Vitor, seja bem-vindo. Algumas coisas em banco de dados, ele tem um porquê existir, tem uma lógica. Tá? E quando a gente entende essa lógica, fica mais fácil para a gente extrair os dados. Ok? Se eu perguntasse, né, deixa eu ver, para o Pedro. Pedro, em que departamento P4 trabalha? Perfeito, Pedro, em nenhum. Por quê? Por que que o Pedro me disse que em nenhum? Porque o Pedro fez uma busca aqui na tabela atuam, né, no relacionamento atuam, onde o ID, aqui ele inverteu, né? Ele não queria saber o ID da pessoa, eu pedi para ele o ID do departamento. Em qual departamento trabalha a pessoa 4? A instrução que eu passei para o Pedro foi essa aqui. Em qual departamento trabalha P4? Né? E aí o retorno do Pedro foi nulo. Nenhum, foi vazio. Por quê? Ele pegou o P4, procurou aqui, ó, P1, P2, P5. Ele não achou P4, então P4 não trabalha em nenhum departamento. Tá? Vocês fazem isso mentalmente. O que eu estou tentando fazer é mostrar para vocês como que a gente faz isso em banco de dados. É o comando select que a gente viu há 2 semanas atrás, e eu estou mostrando para vocês como é que eu monto esse comando select, para que o banco de dados me dê aquilo que vocês estão fazendo mentalmente agora, ok? Eu posso ter, não é muito comum, mas eu posso ter o que a gente chama de autorrelacionamento. Uma entidade se relaciona com ela mesma. Exemplo aqui, eu posso ter pessoa se relaciona com pessoa na empresa, no sentido de pessoa gerencia pessoa. Por que que é isso? Ah, porque você é uma pessoa e seu chefe é uma pessoa. Só que aí no seu cadastro tem lá o código do líder. E aí vai ter o código da pessoa que é seu líder, no caso, seu chefe. O exemplo aqui é casamento. Pessoa se relaciona com pessoa. É um autorrelacionamento, tá? Não é muito comum a gente usar, mas é bom vocês saberem que existe. E agora que vocês já entenderam, né, eu posso tranquilamente perguntar para o Eliseu: Eliseu, pode abrir o áudio, Eliseu, não tem vergonha não, nós já conhecemos sua voz. Ah, tá jantando? Qual que é o cardápio de hoje, Eliseu? O meu foi roscovo, né? A batata frita, Eliseu. Poxa vida. Mas vamos lá. Bom, Eliseu, P4 é casado com quem? Vantagens do home office, né? Do homeschool. Né? A gente consegue fazer algumas coisas enquanto assiste aula. Conseguiu achar com quem que P4 é casado, Eliseu? Ou a batata te atrapalhou aí? Ah, você está perdoado, eu vou te explicar. Não vou não. A Letícia vai te ajudar. Tudo bem, Letícia? Boa noite. Letícia, P4 é casado com quem?
com P2. O que a Letícia fez? Visualmente, ela veio aqui no modelo, pegou o P4, desceu aqui, P1, P3, P2, P4. Achou aqui P4. E descobriu que P4 tem como parzinho dele P2. É isso mesmo, Letícia. P1 é casado com quem? P3, é isso aí, Eliseu. P1 aqui, peguei o P1, vim no relacionamento, achei P1 aqui, parzinho do P1, P3. Muito bem. Pergunta que não quer calar. E P5 é casado com quem? Alguém responde? Aparentemente com ninguém. O Luan falou que é divorciado. A Letícia falou que com ninguém. Gente, perfeito, né? Não vou falar quando, mas teve uma turma que falou que P5 era o amante. Mas aí, gente, vai da cabeça de cada um, tá? Fico feliz por vocês entenderem que é solteiro, que é divorciado, tá tudo certo. Mas realmente, P5, a gente vem aqui, né, faz a busca. Cadê? A gente vem procurar P5 aqui, ó, e a gente não acha, porque não tem nenhum relacionamento de P5. Então, ou ele é solteiro, ou é divorciado, ou é menor de idade, sei lá. Né? Fato é, não é casado, tá? Mas o relacionamento serve para isso, né? Para eu poder encontrar com quem que a tabela se... Ah, tá bom. Rapidinho, né? Então, o relacionamento serve para a gente poder identificar, né, como é que essas entidades se relacionam. Alguma pergunta até então? Entenderam? Tá ok? Relacionamento para vocês? Modelo entidade de relacionamento? Tudo bem? Que a gente tem entidade, tem relacionamento, tem atributo. Que a ideia do relacionamento é mostrar a conexão entre a relação, a ligação entre as entidades. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguém não conseguiu entender isso? Bom, se ninguém disse nada, muito bem, é importante vocês se manifestarem, porque em banco de dados sempre pode piorar, né? Só que não é bem piorar, não. A gente tem mais conteúdo, tá? Falando ainda em modelo entidade de relacionamento, vai vir uma palavra esquisita, tá? Mas não se assustem. Nós precisamos aqui, a hora que a gente está modelando, a gente precisa definir as cardinalidades. Jesus, cardinalidades são ocorrências, tá? Quantas vezes ocorre a relação? Se eu falo que existe uma relação de pessoa com departamento, eu preciso saber quantas vezes isso acontece. Eu preciso numerar essas relações. Por que eu preciso numerar? Porque dessa numeração, ela vai derivar a minha estrutura de banco. Eu tenho que fazer perguntinhas para o meu modelo. E de acordo com a resposta que eu tenho, o meu banco se comporta de uma maneira ou de outra. Tá? Cardinalidades, ocorrências, sempre vai ter um número mínimo e um número máximo. Sempre. Tá? Por isso que existe cardinalidade mínima e máxima. E aí tem algumas regras, né? Cardinalidade mínima. Ela sempre vai ser mínima. Sempre vai ser 0 ou 1. Não vai ter mais que isso. Cardinalidade máxima. Sempre vai ser uma ou muitas. Quando é mais que uma e eu não sei a quantidade, para modelagem, são muitas. Muitas é o quê? N. Quando eu não consigo saber quantos são, N. Então, em cardinalidades, eu vou ter os seguintes valores possíveis.
Já vou colocar a observação para vocês aqui. Aqui. Vermelho. Mínimas. 0 ou 1. Máxima. 1 ou N. Sempre vai ser assim, tá, gente? Sempre vai ser 0 ou 1 para as mínimas, 1 ou muitos para as máximas. Nunca vai fugir disso. Ok? Como é que é isso na prática? Funciona assim. Eu pego a relação, que eu tenho e faço sempre a seguinte pergunta. Em um departamento, e aí é importante vocês guardarem essa minha pergunta. Eu vou até escrever para vocês, que aí fica registrado. Notepad. Eu sempre vou ter que fazer a pergunta considerando as duas, as duas entidades. Primeira pergunta que eu faço. Em um departamento, vai ficar pequeno aqui, mas trabalham, no mínimo, quantas pessoas? Deixa eu aumentar aqui para poder isso. Primeira pergunta que eu estou fazendo. Em um departamento, deixa eu trocar o nome aqui. Em um departamento trabalham no mínimo quantas pessoas? Alguém arrisca dizer? Sabendo que mínimo ou é 0 ou é 1. Uma pessoa, o Gabriel está me dizendo, o Rian também, o Eliseu também, o Alisson também, o Matheus, todo mundo é uma. Em um departamento trabalha no mínimo uma pessoa. Tá bom, eu vou aceitar o que vocês estão dizendo, tá? Deixa eu pegar aqui e já vou colocar aqui. Se eu pergunto de departamento para pessoa, eu coloco essa numeração do lado aqui de pessoa. Tá? Já vou colocar um parênteses aqui. Então, respondendo essa pergunta aqui, se eu pergunto de departamento para pessoa, em um departamento trabalham no mínimo quantas pessoas? Vocês falaram que uma. Ok. Agora eu tenho que fazer a outra pergunta, a cardinalidade máxima. Essa aqui é para eu saber a cardinalidade mínima de departamento para pessoa. Agora, em um departamento trabalham no máximo quantas pessoas? Aqui eu vou descobrir a cardinalidade máxima. O Eliseu falou que N, o Gabriel falou que N. Em um departamento trabalham no máximo quantas pessoas? Muitas, porque eles não sabem quantas. Depende do tamanho da empresa, depende do tamanho da sala. Agora com o home office, então, não depende de nada, né?
Ok. Então, a resposta também fica do lado aqui de pessoa. Tá? Acabou? Não. Eu preciso perguntar de pessoa para departamento. Preciso perguntar o contrário. Eu tinha perguntado aqui da minha esquerda para a minha direita. Agora, eu pergunto da minha direita para a esquerda. Então, a pergunta é, vou até pular uma linha aqui. Uma pessoa trabalha, no mínimo, em quantos departamentos? Cardinalidade mínima. Mínimos, lembrando que é 0 ou 1. O Gabriel falou que uma pessoa trabalha no mínimo em um departamento. O João falou que uma. O Eliseu e o Alisson falaram que em nenhum departamento. Que uma pessoa trabalha no mínimo em nenhum departamento. Quem está certo, quem está errado? Os dois estão certos. Nossa, Chicão, então é fácil, eu posso colocar o que eu quiser. Mais ou menos. As duas respostas, elas estão certas. Só que elas têm consequências. Tá? Quais são as consequências? Eu vou colocar aqui só a cardinalidade para eu não perder e já explico para vocês. Bom, parte da sala me disse que nenhum, parte da sala me disse que um. Não tem problema. As duas respostas são possíveis. Deixa eu colocar aqui em cima para facilitar a leitura. Aí eu pego isso aqui, subo um pouquinho, ok? E aqui, opa, eu vou só trocar a cor para ficar fácil de ver. Aqui, isso aqui também eu vou trocar a cor. Aqui. Bom, eu disse que as duas respostas, o 0 e o 1, eles são possíveis. Tá? O Eliseu e o Alisson falaram que é 0. O que vai acontecer no caso do Eliseu e do Alisson? Eles estão permitindo no banco de dados deles que nós cadastremos uma pessoa, cadastramos a pessoa sem necessariamente ter um departamento criado. Ok? Vou lá e cadastro. Pessoa, Alisson Rogério Ruiz da Cruz. Departamento, fica vazio. Por que fica vazio? Porque o Alisson falou que uma pessoa, ela trabalha no mínimo em nenhum departamento. Tá? Seguindo a indicação do Gabriel, do Matheus e do João, eles falaram, não, uma pessoa, ela tem que trabalhar em um departamento. Joia. Eu venho aqui, eu vou cadastrar Matheus Irata. Departamento que ele trabalha, 0. Não, você tem que formar um departamento. Tá bom. Fecho aqui, porque eu não consigo terminar de cadastrar o Matheus. Vou lá em departamento. Fui departamento. Opa. Departamento. Desenvolvimento. Salva. Mas você falou, alguém falou, que departamento tem que ter uma pessoa. Ah, mas eu não consegui cadastrar o Matheus, mas espera aí. Cancela aqui, departamento, volta na pessoa. Cadastrar, Matheus Irata. Qual departamento? Não tenho. Tá bom, fecha aqui então. Eu vou cadastrar o departamento. Qual que é o departamento? Desenvolvimento. Vou salvar. Você não pode salvar porque o departamento tem que ter pelo menos uma pessoa. Perceberam ou eu preciso continuar? Você percebeu, Matheus, o que você fez? Percebeu, né? Você vai continuar, Matheus, falando que tem que ter uma pessoa, tem que ter pelo menos um departamento? Ou você vai mudar de opinião? Exatamente. Fica nessa troca, eu não consigo cadastrar. Então, sempre, sempre, um dos dois lados aqui
vai ter que ser 0. Quem escolhe? São vocês. O que você vai escolher? É melhor ter uma pessoa sem departamento ou é melhor ter um departamento sem ter ninguém, sem pessoas? Eu vou arriscar dizer. Nesse caso, é melhor ter um departamento sem ninguém, sem pessoas. E depois, toda pessoa que você incluir, você vincula ela ao departamento. Tá? Então, eu estou explicando para vocês que se vocês colocarem um de um lado e um do outro, você não consegue cadastrar, porque um depende do outro. Que escolha vocês têm que fazer? É melhor eu ter um departamento criado sem ninguém, sem pessoas, e depois eu coloco as pessoas, ou é melhor eu ter as pessoas, eu não coloco o departamento, depois eu crio o departamento e vinculo na pessoa. Dá mais trabalho. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? Em um departamento trabalham no mínimo nenhuma pessoa, em um departamento trabalham no máximo muitas pessoas. Ok. Uma pessoa trabalha no mínimo em um departamento, agora está faltando uma pergunta. Uma pessoa trabalha no máximo em quantos departamentos? Aqui eu vou descobrir a cardinalidade acima. Exatamente, é isso, é essa a ideia, Alisson. Cria um departamento ou os departamentos e depois você vai colocando as pessoas. Ah, esqueci de criar um departamento. Peraí, não cadastra o fulaninho. Vem cá, cria o departamento e cadastra a pessoa que vai estar naquele departamento. Tá? A gente poderia colocar 0 e 0? 0 e 0 pode, só que é mais fácil perder o controle. Cuidado. Tá? Só finalizando, aproveitando, Alisson, que você respondeu, exato, sem fim. Aproveitando que você respondeu, uma pessoa trabalha no máximo em quantos departamentos? Máximo é um ou N. Qual que é o correto aqui, Alisson? Uma pessoa trabalha no máximo em quantos departamentos? No caso, o Alisson quer escolher N. Tudo bem. Tá? Em modelagem não tem muito certo e errado, como eu já disse anteriormente. Ele falou que é N. Mas em modelagem nós temos consequências. Né? E o Alisson não vai gostar de saber qual que é a consequência do que ele fez. O Eliseu iria de 1. Eu também iria de 1, Eliseu, porque uma pessoa não trabalha no desenvolvimento e trabalha no comercial e trabalha no teste. Acho que não. Ela pode até fazer, às vezes, para ajudar algumas tarefas lá, mas ela está em um departamento só. Né? Eu acho que sim, mas você falou que são várias, Alisson, e você vai pagar um preço por isso. Não hoje, mas vai pagar. E eu vou mostrar um pouco mais para frente por que ele vai pagar um preço. Tá? Mas sempre que vocês fizerem essas perguntas e a resposta der um relacionamento N para N, vocês vão ter problemas. Vou revelar mais para frente. Ok? E vocês já sabem, né? Se vocês tiverem ficou muito feio esse aqui, gente. Peço desculpa. Mas eu vou tentar melhorar o meu aqui. Ok. Se vocês tiverem relacionamento 1 e 1, também não pode, não pode. Correção de prova de trabalho. Se eu bater o olho, eu vi. O que eu mais adoro, gente, correção. Eu bato o olho, eu vejo que tem um, eu nem olho o resto, tá errado. Nem
É muito fácil corrigir. Ter um e um mínimo dos dois lados? Não pode. Tá? Deu NN? Eu gosto também. Que aí você não pode deixar NN. NN? Tá errado. Temos que fazer alguma coisa para resolver o NN. Que, como eu disse, mais para frente eu falo. Vou pegar aqui. Borracha. Ok? Vou deixar assim, mas o Eliseu não está errado não, tá? Colocar um aqui seria saudável. Uma pessoa trabalha no mínimo em um departamento e no máximo em um também. Eu pararia por ali. Aqui eu tenho autorrelacionamento, um marido se relaciona no mínimo. Eu corrigi aqui. Um marido se relaciona no mínimo com nenhuma esposa, no máximo com uma. Há controvérsias. Uma esposa se relaciona no mínimo com nenhum esposo, no máximo com um também. Acho que isso aqui seria mais agradável de se ver. Mas é importante, gente, essas perguntas aqui, tá? Eu vou até salvar e vou colocar lá no material de apoio de vocês. Perguntas cardinalidade.txt. Não sei se vocês perceberam, mas eu sempre comparo um departamento com pessoas. Depois eu comparo uma pessoa com departamentos. Se vocês usarem essa regrinha, vocês não perdem, não vão errar, tá? Outra coisa que vocês têm que se atentar, e vocês vão errar, alguns de vocês, na primeira entrega. Se eu pergunto de departamento, eu pergunto para pessoa, a cardinalidade fica aqui em pessoa. Se eu pergunto de pessoa para departamento, cardinalidade fica aqui em departamento. É invertido. Ok? Aqui. Já me perdi. Isso aqui. Então, tá aqui. E aí vamos olhar as cardinalidades de novo. Eu tenho um relacionamento de cliente-cidade. O cliente mora numa cidade, a cidade tem clientes. Aí eu pergunto, deixa eu ver para quem que eu não perguntei ainda. Alisson já respondeu, o Eliseu também, o Gabriel também, o Guilherme também, o João Victor. João Victor não respondeu ainda. João Victor, você está aí? João Victor. Não, não tá. Caiu. Tudo bem. Ah, Valesca, já foi o Luan. O Luan também não... Não, o Luan respondeu? Não lembro de ter escutado ou visto o Luan. Respondeu sim? Tá ligeiro, hein, Luan? Medo de responder de novo. O Lucas. O Lucas não respondeu, não. Pois é, Lucas, sua vez. Em uma cidade moram no mínimo quantos clientes? Lucas. Vou perguntar de novo. Em uma cidade, em uma cidade moram no mínimo quantos clientes? Mínimo, Lucas, mínimo é 0 ou 1, você tem duas escolhas. Meu Deus do céu, o mínimo é 0 e 1, você me escolhe N. 1. Em uma cidade mora no mínimo um cliente. Dessa vez passa. É emoção. Ok. Se eu pergunto de cidade para cliente, Lucas, eu vou colocar a cardinalidade ao lado de clientes. Então, a sua resposta para mim foi texto, caixa de texto. Você falou para mim o seguinte,
aqui, vermelhinho. Você falou que em uma cidade mora no mínimo um cliente. Ok? Lucas, em uma cidade moram no máximo quantos clientes? Máximo é um. Desculpa. Máximo é um ou N. N. Em uma cidade moram no máximo muitos clientes. Ok. Imagina, Lucas. Eu posso te perguntar mais ou você quer que troca? Sem crise, João. Tranquilo. Bom, João, mas como você chegou, né? Chegou, sorriu, vamos dividir com a gente, aliviar a carga do Lucas. Se você não conseguir, o Lucas te ajuda. João, um cliente, ele mora no mínimo em quantas cidades? Um cliente mora no mínimo em quantas cidades? Mínimo é 0 e 1. Você tem 50% de chance. Ah, um cliente mora no mínimo em uma cidade. Ok. Deixa eu pegar só caixinha de texto. Um cliente, João, mora no máximo em quantas cidades? Máximo é um ou N. Um cliente mora no máximo em quantas cidades, João? Vixe, perguntar de novo. Um cliente, ele mora no máximo em quantas cidades? Você pode escolher um ou N. Um também? Tudo bem. Um cliente do João mora no máximo em uma cidade só. Ok? Legal. Muito obrigado, João. Obrigado, Lucas. Então, as respostas estão aqui. Eu perguntei de cliente para cidade, eu coloquei aqui do ladinho de cidade. Eu perguntei de cidade para cliente, fiz a pergunta da minha direita para a esquerda, a resposta ficou aqui na minha esquerda, tá? Problemas. Problemas. Eu vou cadastrar o cliente. Ok, Rian, sem crise. Arruma o fone aí. O que acontece? Eu vou cadastrar um cliente e o cliente chama-se João Victor. Estou cadastrando João Victor. Só que aqui vocês me disseram que um cliente tem que ter uma cidade. Então não vou cadastrar o João Victor, vou cadastrar a cidade. Ô João, de que cidade você é? De que cidade você é? Valparaíso, Valparacity. Muito bem, eu vou cadastrar a cidade, Valparaíso. Ok, estou cadastrando a cidade aqui, Valparaíso. Só que, o que está falando? Olha, Valparaíso tem que ter um cliente. Não posso. Cancelo o cadastro de Valparaíso, volto aqui, eu vou cadastrar o João de novo. Mas eu não posso porque tem que ter a cidade. Então eu venho cadastrar a cidade. Eu não posso porque tem que ter um cliente. Vocês já cansaram dessa história? Já, né? Eu também. E aí? É melhor eu ter uma cidade sem cliente ou um cliente sem cidade? Lucas, é melhor eu ter um cliente sem saber de que cidade que é. Ah, é o João Victor, de onde que ele é? Não sei. Ou é melhor eu ter a cidade de Valparaíso criada sem que tenha clientes? Não, João, o cliente sem cidade, aí eu cadastro você e nunca mais coloco a cidade que você é. Eu esqueci de colocar. Ah, depois eu coloco e não atualizo? Não. É melhor eu ter uma cidade sem clientes. E aí, conforme eu for, que é a história que o Alisson falou ali atrás, conforme eu for cadastrando o cliente, eu vou buscando já as cidades que eu cadastrei. Ok? Então, não é um cliente sem cidade, e sim
uma cidade sem cliente. Como é que eu mudo? Eu mudo assim, ó, eu venho aqui e falo que uma cidade ela tem no mínimo nenhum cliente. Então agora eu posso cadastrar Valparaíso, salvei, venho aqui no cadastro, cadastro João Victor e coloco a cidade do João Victor, tá? Cuidado para vocês. Apareceu cardinalidade mínima 1 e 1, vocês vão ter que escolher um dos dois e ter que mudar. Um dos dois você vai ter que ajustar, tá? Ah, Chicão, sempre vai ser então de um lado 1 e 1, do outro lado 0 e N? Não. Muitos casos vão ser assim, mas existem situações que não é desse jeito. Por isso que fazer a pergunta é importante e olhar, né, e conferir se a resposta ela está coerente ou não também é importante. Se vocês aqui, quem foi? Acho que foi o João, né? Foi o João que falou que um cliente mora no máximo em uma cidade. Mas se o João falasse, olha, um cliente mora no máximo em muitas cidades, né? O João ele mora em Valparaíso no fim de semana e ele mora em Araçatuba durante a semana porque ele mora numa pensão aqui, porque ele faz estágio, bababá. Então, um cliente pode ter muitas cidades. Se aparecesse isso aqui, ó, N e N, vocês mandam lá para o Alisson que ele tem que resolver, tá? Porque ele foi a primeira pessoa que criou o relacionamento NN na sala. Então, todas as aulas, sempre que a gente tiver problemas com relacionamentos N para N, vamos jogar na mão do Alisson e ele resolve para a gente. Beleza? Não vamos nem criar nenhum tipo de preocupação com isso. Alisson resolve. Beleza, Alisson? Tá combinado? Hum? Alisson sumiu, gente. Ah, quando você aprender? Beleza. Bom, e aqui tem duas coisas que vocês não perguntaram. Isso, Alisson, perfeito. Como você resolve, Alisson? Você sabe o que é uma chave primária? Ou uma primary key? Já ouviu falar isso? Não? Vou te falar o que é. Chave primária ou primary key, também simbolizada por PK, são esses elementos que estão pretinhos aqui, ó, esse círculo preenchido, esse e esse. Chave primária é o nome que a gente dá a um atributo ou campo que não se repete. Eu não vou ter dois clientes com o mesmo código, tá? Eu não vou ter duas cidades com o mesmo ID. Esse é um atributo, é uma coluna, é um campo único no meu banco de dados. E eu sempre vou ter. Então, na modelagem, quando eu coloco um círculo preenchido, eu estou indicando que é chave primária. E, quando é um círculo sem preencher, exatamente, Eliseu, o RA é uma primary key. O RA de vocês é algo que não se repete. O RG é uma primary key, o CPF é uma primary key, tá? E as bolinhas sem preencher são atributos, são elementos de dados que eles podem se repetir ou não, né? Nós podemos ter dois alunos com o mesmo nome. Homônimos, podemos ter? Podemos. Nós podemos ter dois alunos que moram em Valparaíso, né? Tudo bem que aí a gente já vai ter 50% da população de Valparaíso, né? Mas eu posso ter dois alunos que moram em Valparaíso. Mentira, não é 50% não, tá? Foi maldade minha. Mas eu posso ter mais de um aluno que mora em Bento, que mora em Araçatuba, que mora em Renópolis, enfim, né? Então não é algo que não se repete, tá? Toda tabela, ela vai ter uma primary key. Toda tabela vai ter uma chave primária. Sempre. Beleza, Alisson. Legal que você entendeu. Só que a gente no modelo, a gente não costuma colocar muitos atributos não, tá? Nesse não. Quando a gente estiver fazendo o modelo igual a esse que está aqui atrás, né, o meu fundo de tela,
Aí a gente vai se preocupar sim, em identificar as chaves e os atributos. Tá? Esse aqui ele já está no modelo lógico, já está com um nível um pouquinho mais baixo. Tá? Aqui a gente está trabalhando mais um modelo conceitual, mais abstrato. Ok? Bom, e aí vocês vão ter alguns slides que vão falar do que a gente já falou, né? Cardinalidade representa cardinalidade máxima, quantas vezes no máximo ocorre uma ocorrência. Aí fala que cardinalidades mínimas 0 e 1, mínima 1, é obrigatória, que é a história que eu falei de eu ter um cliente, eu tenho que saber a cidade, é obrigatório ter a cidade. Uma cidade tem que ter um cliente, é obrigatório para a cidade ter o cliente. E o 0 é opcional. Eu posso cadastrar uma cidade sem ter cliente. E aí depois, quando eu cadastrar o cliente, eu sou obrigado a informar a cidade. Então, por isso que eu falei para vocês que as respostas de vocês 0 e 1, ambas estão corretas, mas elas têm consequências. Né? No caso aqui, quando eu coloco 1, é obrigatório, eu tenho que ter a outra ponta lá para poder vincular. Quando eu coloco 0, eu posso cadastrar aqui sem ter o outro lado cadastrado. Aqui uma representação, né? Um aluno faz inscrição em um e somente um curso. Em um curso podem se inscrever nenhum ou muitos alunos, ok? Atributo, já falei lá atrás, né? São os elementos, são os campos que eu vou guardar, as informações que eu quero guardar. Aí já falei também, chave primária ou PK, atributo normal, né? Um atributo puro e simples. Aqui está falando que na prática a gente não representa. Por quê? Porque do cliente eu tenho o RG, cliente eu tenho CPF, cliente eu tenho, posso ter cartão de crédito, cliente eu tenho data da última compra, cliente eu tenho o valor da última compra. Já pensou ficar enchendo aqui de campo? Não cabe, né? Então, por isso que a gente não costuma representar, tá? No máximo, até saudável, a gente coloca a chave primária. E só. Podia ser um caminhão isso aqui, né? Eu só vir aqui assim, ó. Tá parecendo um caminhão de lixo, mas... O pessoal de jogos adora meus... Olha, tem até um motorista aqui, gente. Ó. E aí? Passei na aula de design ou não? Não, né? Tá bom, vou continuar com o banco de dados então. Isso a gente vê depois. Identificando entidades. Para identificar entidades, eu faço agrupamentos. Não, tá bom, Gabriel. Já desisti, voltei para o banco. Para identificar entidades, eu faço agrupamentos. Eu tenho aqui um monte de coisa. Um avião, um cavalo, né, uma caneta, uma borracha, um cachorro. Cara, isso aqui é uma confusão. Mas em banco de dados eu tenho que olhar para isso e pensar, como que eu posso agrupar? Como que eu posso juntar aquilo que é parecido? E aí uma forma poderia ser essa aqui. Ó. Meio de transporte, avião e automóvel. Animais, cavalo, elefante, cachorro. Utensílios domésticos, escolares, equipamentos, pertences. É uma forma, né? Tá tudo agrupado. Mas dependendo do sistema que eu estou fazendo, eu não preciso controlar assim. Eu poderia agrupar os dados assim, como produtos. Avião, carro, computador, máquina de escrever, Mercado Livre. Produtos. Animais. Cavalo, elefante e outras coisas, né, eu chamo de utensílios e agrupo aqui. Não, eu preciso tratar de maneira diferente isso. Né? Eu estou trabalhando aqui com um pet shop, com uma clínica veterinária, onde as informações dos animais têm que ser detalhadas. Né? Então, eu poderia ter aqui aviões, né? Porque o dono do pet shop tem alguns aviões, absurdo, mas está valendo, automóveis e cachorro. Por quê? Porque do cachorro eu tenho que saber a raça, tenho que saber a linhagem, tenho que saber quem é o pai, tenho que saber quem é a mãe, né? Preciso saber se já teve algum cruzamento, já ganhou algum prêmio, tá? Então, eu posso usar esse tipo de agrupamento. Por isso que vocês têm uma fase lá atrás, que é a fase de análise ou levantamento, que vocês vão conhecer do negócio
da área que vocês estão trabalhando, ou do projeto que vocês estão inseridos, para saber como é que vocês vão estruturar o banco de dados. Eu tenho aqui Ana Maria, Joaquina, Pedro, Carlos, Antônio. Em banco de dados, eu não trato isso aqui separado, né? Ah, é um banco para Marta, um banco para o Pedro, uma tabela para Ana. Não. Para banco de dados, esses elementos aqui são pessoas. Quais pessoas vão ter ali dentro? Não sei, não me importa saber. Aí eu tenho aqui outras entidades, um Sportage, um Civic, um Monix, um Focus. Eu não vou fazer um cadastro de HB20, uma tabela de Civic. Eu vou ter uma tabela de automóveis ou de veículos. E dentro da tabela, nós vamos cadastrar todos os veículos que forem necessários. Eduardo é proprietário do HB20. Como é que eu faço isso em banco de dados? Eu coloco lá que uma pessoa é proprietária de um automóvel. Tá? E aí, a gente vai naqueles links que eu liberei para vocês. Abrir aqui. A gente vai naqueles links lá. Eu vou baixar um carinha, espero que vocês baixem também, chamado BR Modelo. Meu navegador. Aqui. Aqui. BR Modelo. Esse aqui é o projeto. É que eu baixei da outra vez aqui, ele baixou todos os elementos para... Ah, todos os fontes do projeto. Eu queria baixar somente ele. Vamos ver. Eu acho que ele baixou as fontes de novo. Pois é, esse não tem executado. Deixa eu ver. É, ele tem o projeto. Ó. Vou achar de novo esse cara, vai. Aplicação. Deixa eu ver. Sei não, hein? Manda sim, Alisson. Deixa eu só ver se esse vai. Demora para baixar 3 MB. BR modelo 5. Mesma coisa.
Você tá mais com cara. Foi. Tô jogando o link no chat. Pronto. Esse BR modelo não tem instalador. Eu estou baixando para a gente tentar estar na mesma versão, tá? Baixem aí, quando vocês estiverem ok, vocês me falam, tá? Me avisem aí quando tiver ok, para a gente poder fazer uma modelagem rápida de dados. Beleza, Guilherme, já abriu. Guilherme tem a rede mais rápida. Alisson tá aí. E tem dois. Rogério. Rogério tá. Alisson Jonas não. Eliseu tá aí. Felipe não tá aí. Gabriel Dominicano tá aí. O Guilherme tá. Guilherme tem dois também, gente. Correia. Correia tá aí. Nossa, Guilherme Henrique não tá? Guilherme Henrique não. SSD tá voando? Tá bom, Guilherme. Ah, Guilherme não. João Pedro. João Pedro tá aí. Deixa eu ver. Não, tá o João Victor. João Pedro também não tá. Valesca tá, Letícia tá, Luan estava. Luan tá, Lucas tá, Matheus tá, Pedro tá também. Não, tá o Checon. Pedro Henrique? Não, não tá. O Rian estava. Sérgio não tava. E o Vitor tá. Beleza, todo mundo baixou, tá rodando, tá? Enquanto isso eu fiz aí a presença, vocês puderam acompanhar aqui. Presença de vocês registrada. E agora eu venho aqui para o BR Modelo. BR Modelo é uma ferramenta bastante simples, tá? A gente tem um modelo aqui. Deixa eu ver onde nós paramos. Pessoa é proprietária de um automóvel. Então aqui eu clico aqui no primeiro ícone, ó, entidade, ó, criar entidade. Jogo uma na tela. Clico, jogo outra na tela. Clico aqui onde está a entidade 1. Aqui no meu canto direito, ó, eu posso colocar aqui pessoa. Entidade 2, eu clico, troco lá em cima por automóvel. Ok? Como é que eu relaciono pessoa com automóvel? Aqui, ó. De baixo para cima, o quinto ícone, ligar objetos. Clico em pessoa, clico em automóvel. Pronto, ó, já trouxe para mim uma relação 1. Pessoa possui automóvel. Né? E aí, se eu quiser, eu posso colocar aqui barra é de um automóvel, é de uma pessoa. Beleza? Conseguiram fazer? Eliseu, ok. Alisson também. Guilherme, ok. O Pedro também. Luan também, ok.
Matheus também. Gente, eu vou esperando vocês, porque hoje é a primeira vez, a ferramenta vocês não conhecem, tá? Então por isso que eu estou fazendo tranquilo. Valeu, Lucas. O Gabriel também. Público feminino da sala, alguém se manifesta? Agora, se alguém iria colocar, está esperando a Lalesca colocar. Ela já falou que está ok também. Muito bom, gente. Eu vou seguir, tá? Até para não atrasar o recreio de vocês. Mentira! Recreio, que horrível. Bom, vocês viram quando nós criamos a relação entre pessoa e automóvel, ele já trouxe um zero iene, ó. Isso aqui é default. Não quer dizer que seja correto, que ele entende que ele é inteligente, tá? Mas ele tinha que trazer um valor padrão aqui, a gente troca. Uma pessoa possui no mínimo quantos automóveis? Eu acho que nenhuma. Uma pessoa possui no máximo quantos automóveis? Eu acho que muitos. Está correto aqui. Do meu lado direito está correto. Tem que fazer a pergunta ao contrário. Um automóvel, ele é de no mínimo quantas pessoas? Nenhuma ou uma? Tanto faz. Eu posso falar que uma. Um automóvel, ele é de no máximo quantas pessoas? Uma pessoa também. Então eu clico aqui, ó, na cardinalidade. E do meu lado direito tem lá, cardinalidade, 0 e N. Se eu clico na lista, no list box, eu tenho lá 1 e 1, 0 e 1, 1 e N, 0 e N. São os possíveis. Tá? Eu vou falar que 1 e 1. Pronto. Um automóvel, ele é de no mínimo uma pessoa. Um automóvel, ele é de no máximo uma pessoa também. Uma pessoa possui no mínimo nenhum automóvel. Uma pessoa possui no máximo muitos automóveis. Tá? Vou salvar aqui. Essa ferramenta, ela é acadêmica, tá? Ela não tem um caráter profissional. Então, de vez em quando, eu salvo esse negócio aqui, depois eu não consigo abrir. Então, eu não confio muito nela, não. Eu vou salvar. Tá aqui. Que página que é isso? Cliente mora. Cadê? Aluno curso. Cliente cidade. Gente, cadê? Cadê? Ah, tá. Aqui pulou esse aqui. Tá. Aqui. Slide 39. Slide 39. Eu vou salvar. Por precaução, exportar para imagem. Eu sempre costumo salvar a imagem do que eu fiz. Slide 39. Se der algum bug nessa minha modelagem, pelo menos eu consigo ver o que eu tinha feito. Ok? Bom, paramos aqui. Estamos vendo modelagem de dados. Paramos aqui no Eduardo ser proprietário de um HB20. Nós falamos que uma pessoa, ela possui automóvel. Ajustamos a cardinalidade dentro do BR modelo. Na próxima semana, nós continuamos, ok? Vou finalizar a gravação da aula, né? Mas boa noite a todos, bom resto de semana, tá? Qualquer dúvida, tem aula gravada. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Gabriel, Matheus, Alisson, Lucas, Guilherme, Pedro, Luan. Nos vemos na semana que vem. Lalesca, boa noite. Até semana que vem, Alisson, João Victor, boa noite. Aqui. Finalizar a gravação.